Tudo bom, pessoal? Voltando, dando prosseguimento ao nosso conteúdo de numerais, tá? Vou apresentar agora para vocês uma tabela, tá? Essa tabela é uma tabela dos principais numerais, tá? Não que sejam apenas essas, obviamente, né, pessoal? Até porque numeral na língua portuguesa tem muitos numerais, tá? Então, a grande parcela dos materiais didáticos ou a grande parcela também dos livros, tá? Didáticos de gramáticos extremamente renomados, que têm nome no mercado de editoras, tá? Não trazem a sua totalidade também, na íntegra, tá? Então trazem uma parcela também. Pessoal, então vamos lá. Os principais numerais para nós agora aqui dentro, tá? Então, lembrando que o numeral ambos é um numeral dito numeral dual, tá? Porque tu pode falar ambos ou ambas, tá? Pois retomam a ideia citada anteriormente, tá? Então, isso aqui eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior, que numeral ambos, ele tem que vir sempre com o emprego do artigo. Então, eu vou até colocar para vocês aqui, para que vocês possam entender. Vou pegar a parte aqui. Deixa eu ver se eu acho. Estou em adjetivo, para numeral aqui, gente, tá? Desculpa, a parte de artigo. Só um minuto, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, gente, a explicação do primeiro numeral. Aqui, ó. Então, ambos, pessoal, para nós, é caracterizado como numeral dual, tá? Que se refere ao termo substantivo, tá? Então, lá na parte dos artigos, ou seja, aqui, porque nós estamos olhando agora, é obrigatório o emprego do artigo definido diante do numeral ambos. Olha agora, e o substantivo a que se refere. Então, Mateus solicitou a presença de ambos os cônjuges, tá? Quem é esse ambos aqui, pessoal? Ambos para nós aqui, tanto é que cônjuges para nós é um substantivo, agora é um substantivo sobrecomum, tá? Ele admite a anteposição do o ou apenas a anteposição do a, ele não é comum de dois gêneros agora aqui dentro. Então, ele está fazendo agora a menção, pessoal, de retomar esse cônjuges aqui, tá? Então, ele é um numeral, dito numeral dual para nós, tá? Agora aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Só leitura, tá? Então, numeral cardinal, ordinais, multiplicativos, fracionários. Gente, quando cai em concurso, e é raríssimo cair, a probabilidade de cair esse numeral aqui é altíssima. Mais necessariamente, acho que eu vou até apagar e vou colocar mais necessariamente, vou colocar nessa cor. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Ué? Aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Ah, ele foi. Tá. Aqui, pessoal. Esse aqui. Ué? Não tá querendo ficar em cima. Talvez seja o amarelo. Vamos ver. Vou copiar todo aqui, vamos ver. Aqui. Não, não foi. Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se eu colocar para cá, ele vai dar certinho agora. Octogésimo. Não, não foi, gente, tá? Tá no Word, tá? Pessoal, o que que acontece? Muita gente fala, mas é muita gente, tá? Octagésimo, não octogésimo, tá? Então, eu vou fazer a leitura com vocês aqui dentro, tá? E se cair, pessoal, a probabilidade de cair aqui, octagésimo, é altíssima, tá? Muito, pessoal, muito, muito alta. Vou só tirar aqui novamente, tá? Então, vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Numeral cardinal. Ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro. Multiplicativo, pessoal. Dobro, duplo,
triplo, tríplice, né? A tríplice aliança, tá? Quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, nonuplo, decuplo e assim sucessivamente, tá? Fracionários: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onzeavos, dozeavos, trezeavos e assim sucessivamente, tá? Então vocês vão perceber, pessoal, aqui dentro que os multiplicativos nós já quase não temos, ó, tá? Ordinais nós temos, é o que mais cai em concurso público, tá? 80, 90, 100, 100, 200, 300, 400, isso aqui ninguém erra. Então eu recomendaria vocês darem uma olhada nos ordinais, nos multiplicativos e nos fracionários, mais necessariamente nos ordinais e nos fracionários, porque pode cair, pessoal. Tá? Tranquilo, gente? Foi? Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos ditos ordinais, tá? 11º, 12º, porque é o que mais cai. 13º, 14º, 15º. Então, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, tá? Porque tu vem, ó, septuar. Então, octá, septuar, octá, quinquá, sexá. Não, mas aí o que que ele faz? Octogésimo, nonagésimo, tá? Centésimo, duzentésimo, trecentésimo, quadrigentésimo, quinquagentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, nongentésimo, milésimo, milionésimo, tá? E assim sucessivamente. Cabe salientar ainda, pessoal, que tem alguns numerais que dão a ideia de coletividade aqui dentro, tá? Que é, por exemplo, me vê uma dúzia de ovos. Então, quando nós falamos uma dúzia de ovos, tá? Se a gente fosse, por exemplo, agora no mercado comprar uma dúzia, o que que a gente pressupõe? Que vai vir um, dois ovos? Me vê meia dúzia de ovos, vai vir 2 ovos? Não. Vai vir quantos? Vai vir 12 ovos, que foi o primeiro que eu citei para vocês, e depois 6 ovos, tá? Então, ele é um numeral coletivo aqui dentro, tá? Assim como tem os adjetivos coletivos, desculpa, os substantivos coletivos, nós também temos aqui os numerais coletivos, tá? Então, numeral coletivo: Joana e Isadora comeram uma dúzia de laranjas, tá? Olhem aqui, gente, tá? Sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, tá? Do porquê avançar com tantas páginas em um conteúdo como numeral, tá? Mas aí eu explico para vocês aqui dentro que esse material é um material, portanto, completo, pessoal, em que vocês têm que ter aqui dentro a grande quantidade, ou seja, tentar trazer esse material de língua portuguesa para vocês do 0 ao 100, ou seja, todo o conteúdo existente da língua portuguesa para concursos públicos, tá? Então, trazendo aqui dentro. Pessoal, algumas curiosidades em relação ao numeral, tá? Que é bem parecido com algumas curiosidades em relação ao artigo, muito parecido. Quem estudou as curiosidades em relação ao artigo afinco lá, vai conseguir tirar isso aqui de letra. Que é o que, pessoal? O artigo indefinido uma, umas, com o numeral cardinal agora aqui dentro para nós, tá? Um e uma também, tá? Então, vocês notem aqui, ó, artigo versus numeral, tá? Então, é muito comum nós confundirmos, por exemplo, um artigo do numeral, o numeral de um artigo. Que é o caso daquele, tá? Que a gente tem que usar o só ou somente. Então, ele comprou uma maçã, ele comprou somente uma maçã. O que que é aquele uma maçã? O que que é aquele uma? Será que ele é um artigo indefinido determinando a maçã de modo vago, impreciso, duvidoso? Ou uma no sentido de numeral? Quando nós temos dúvida em relação a isso, pessoal, acrescentamos quem? Então, vamos lá. Olha aqui. Comprei uma maçã. Gente, quando a frase não me traz, não me coleta, ou quando eu não consigo coletar mais dados aqui dentro, o que que vem para vocês na cabeça? Que esse uma é um artigo e um artigo indefinido. Tá, Fabrício, mas não poderia muito bem ser numeral? Até poderia,
Mas o problema é o seguinte, pessoal, que a frase, primeiramente, ela não me traz mais dados dizendo que poderia ser numeral. E segundo, pessoal, se eu fosse usar comprei somente uma maçã, me reforçaria a ideia que é numeral. Mas a própria gramática vai dizer o seguinte, calma, magrão, não pensa desse jeito. Se a frase estiver te dando mais dados agora aqui dentro, o que tu tem que fazer? Tu tem que me dizer que realmente é um numeral. Então, comprei uma maçã de um total de 30 maçãs que havia lá. Comprei uma maçã no total de 50 maçãs que havia para vender, tá? Então, notem que eu estou acrescentando mais elementos e esses elementos realmente me dão agora a faculdade de dizer que é numeral, tá? Só com comprei uma maçã aqui dentro, com o teu sujeito oculto, elíptico, conhecido também como desinencial, mas ele é de fácil identificação aqui dentro, o que vai acontecer, pessoal? Eu não posso dizer para vocês agora que esse uma realmente ele é numeral, tá? Então é a mesma explicação que eu dou aqui dentro. Vamos lá, gente? É muito comum confundirmos o numeral um ou uma com os artigos indefinidos. Contudo, temos uma dica importante, pessoal, para fazer uma distinção entre as duas classes de palavras gramaticais. Ou seja, o numeral uma, tá? Olha aqui, uma ou um, que exprime uma ideia de quantidade, admite o acompanhamento da palavra só ou somente, tá? Mas o só ou somente, pessoal, poderia muito bem dar também ali dentro, aonde? No artigo, como vocês muito bem viram. Comprei uma maçã, comprei somente uma maçã. Então, calma lá. Olhem aqui, vamos tentar? Vocês vão ver que agora é bem complexo isso aqui, tá? Ele acho que não é complexo, ele é intangível. Ele não é tão palpável assim, né? Fica muito no campo da abstração. Olha aqui. Acabei gastando somente 1 litro de gasolina para realizar o concurso público. Tá? Então, o que acontece? Será que ele é um artigo indefinido ou será que ele é um numeral? Ó, olha aqui, gente. Podemos muito bem ficar na dúvida de estarmos trabalhando ou tratando, né, de numeral um pronome indefinido. Não é mesmo? Contudo, vamos aos macetes que sempre nos ajudam no dia da prova. Como foi dito anteriormente, o numeral 1 tem algo errado aqui, gente. Deixa eu só consertar. Tratando de numeral ou pronome indefinido, deixa eu ver. Aqui não é pronome indefinido, gente, tá? O numeral ou um artigo indefinido. Não é mesmo? Contudo, vamos aos macetes que sempre nos ajudam no dia da prova. Como foi dito anteriormente, pessoal, o numeral 1 acompanha os vocábulos só ou somente. Ou seja, apenas iremos colocar os vocábulos ditos acima na frente do suposto numeral. Então, vamos fazer isso aqui, gente. Olha aqui. Acabei gastando somente 1 litro de gasolina para realizar o concurso público. Acertadamente, admite-se a anteposição dos dois vocábulos na referida frase. E, portanto, estamos tratando não mais de um artigo indefinido, mas sim de uma preposição. Mas, professor, e se eu trocar somente e me confundir e der certo com o artigo, pessoal? O que vai acontecer? Note uma coisa, ó. Olha aqui, entrei na livraria para comprar um livro ontem. Então, vamos lá. Vamos conseguir entender isso aqui, pessoal, da seguinte maneira. Aqui, ó. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, que o fato de eu colocar só ou somente na frente da frase aqui, que é um macete, não me dá a faculdade de dizer que o elemento realmente é o quê? Realmente é um numeral. Não, não é isso aqui, tá? O fato de eu trazer agora esse macete aqui, quer dizer que eu estou indo mais para a parte de numeral do que necessariamente a parte de artigo indefinido. Para que eu possa ter numeral, eu tenho que ter mais dados. Então, se você me perguntasse, Fabrício, acabei gastando 1 litro de gasolina para realizar o concurso público, notadamente, eu estou trabalhando com um numeral. Por quê?
Porque vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar que o carro agora, por exemplo, estava lá com 3 litros de gasolina. Estava no amarelinho lá, tá? Então, o que aconteceu? Essa pessoa que foi realizar o concurso público, ela vai até o posto de gasolina e coloca lá uma grande quantidade de gasolina. Colocou 45 litros, 30 litros, 50 litros, uh, e assim sucessivamente, tá? Aí o que vai acontecer, gente? Então, até chegar ao concurso, porque o concurso de repente era numa escola próxima da onde ele morava, era numa escola próxima da onde ele foi abastecer o carro, ele acabou gastando 1 litro do total de 30. Ele acabou gastando 1 litro do total de 45 e assim sucessivamente, pessoal, tá? Deixa eu só dar uma olhada, a gente se tá certo isso aqui. Acertadamente admite-se a anteposição dos dois vocábulos na referida frase, portanto, estamos tratando não mais de um artigo indefinido, mas sim de uma preposição. Isso aqui, pessoal, por enquanto vocês desconsiderem, tá? Eu vou dar uma olhada, de repente pode ser que esteja errado aqui dentro, é quase certo que está errado, tá, gente? Depois eu faço uma correção, tá? Até porque aqui dentro não tem, pessoal. A preposição, ela tá bem depois aqui dentro, tá? Então, só, no sentido de só, somente, nós estamos lidando com advérbios aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Ó, pessoal, calma, pessoal, pois acontece muito essa dúvida. Sempre que estivermos diante de uma frase em que nos parece ser os dois, qual os dois? Ou seja, artigo indefinido numeral, devemos partir sempre do contexto em que a frase está inserida. Sempre, pessoal, do contexto em que a frase está inserida. Ó, do contexto em que ela está inserida. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Entrei na livraria para comprar um livro ontem. Aqui não é numeral. Aqui, sem sombra de dúvida, pessoal, é um artigo indefinido. Então, como é que eu vou saber agora aqui dentro se é um artigo ou se é um numeral? A teoria aqui dentro, pessoal, é colocar antes o só ou somente. O problema é que o só e o somente não resolvem a frase, tá? Não resolvem a tua dúvida. Então, o contexto como todo, agora aqui dentro, vai te dizer se é um artigo ou vai te dizer que é um numeral. Como esse contexto aqui em nenhum momento me diz que eu comprei um livro num total de 50, num total de 200 que tinha lá dentro, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que ele é um artigo indefinido. Olha aqui, é verdade que nesse contexto temos uma confusão, pois podemos muito bem colocar só e somente antes do um, e a frase ficará certa. Mas podemos pensar que também seja um artigo indefinido, determinando o substantivo de modo vago, impreciso e duvidoso. Quando estamos com esse embate, devemos priorizar o elemento como artigo indefinido. Não sou eu, pessoal, que estou dizendo isso aqui, tá? Não é o meu material que está dizendo isso aqui, é a gramática. É a gramática que está me dizendo. Quando eu tiver dúvida, quando não tiver mais elementos ali, quando eu não conseguir colher mais elementos dentro de um contexto, claro, aqui eu trago para vocês as orações sem contexto, né? De repente tem um contexto de uma moça que está lá numa feira, tá? Que está lá com 300 maçãs agora lá para vender, e eu cheguei, Fabrício, comprei uma maçã no total de 300, tá? Aí fica muito evidente que é um numeral, tá? Mas quando eu não tenho esse contexto, pessoal, explicando, tá? Ali dentro, especificando que realmente é um numeral, é sempre artigo indefinido, tá? Artigo, pessoal, versus pronome indefinido, tá? Pronome indefinido, pessoal, aqui dentro. Então, eu posso muito bem ter um, uma, umas, e um pronome indefinido, um, uma, uns, umas também, tá? Mas calma, calma, pessoal, que aqui é fácil. Por que aqui é fácil? Aqui é fácil porque é muito comum nas frases, tá? Eu não consegui localizar uma frase que não tenha. Sempre vai ter a expressão outro junto. Então, umas tatatã, outras não. Uns tatatã, outros não. Então, notem, pessoal, olha aqui. Olha aqui.
Quando vocês tiverem outro, outros, outra, outras, aqui dentro é indiscutível que ele é um pronome indefinido, tá? Olha um exemplo, pessoal. Várias pessoas foram convidadas para a formatura. Umas apareceram, outras não. Fica muito evidente que se umas não é um artigo indefinido, porque umas são quem? As pessoas. Eu não consigo quantificar a quantidade de pessoas agora aqui dentro, mas eu sei, pessoal, que é mais de uma pessoa. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem são elas? Dar nome a elas eu não consigo, mas são pessoas. Pessoas, a palavra pessoas, para nós é um substantivo, tá? Então, como consequência, só pode ser para nós um pronome substantivo aqui dentro, tá? No caso aqui, né, gente, o comando da questão é um pronome indefinido, tá? Mas a gente sabe que é um pronome substantivo, tá? Ó, quem é que apareceu? Umas, né? Tá? Umas apareceram aqui dentro, tá? Emprego dos numerais, gente, tá? Só decoreba, pessoal. Só decoreba, tá? Então, baseando-se aqui, pessoal, como é que eu fiz, como é que eu montei esse material? Baseando-se, pessoal, sem sombra de dúvida aqui dentro, no manual de redação da Presidência da República, no manual de redação do Senado, na gramática, assim, o manual de redação profissional do José Maria da Costa, ó, há algumas regrinhas interessantes para a leitura dos numerais e sua escrita. Vejamos essas regras e mais algumas curiosidades que se fazem pertinentes para não errarmos alguma questão da prova. Devemos cuidar a interposição da conjunção e entre as centenas e dezenas e entre essas e as unidades. Ao ler 2.899, tá? 1.454 ali, ó, tá? 54. Olha agora, por outro lado, no caso de nos depararmos com um percentual, como é que eu escrevo esse percentual? 94,35%. Olha o outro, pessoal, na designação de soberanos, reis, príncipes, papas, imperadores, parte de uma obra, capítulo, parágrafo, tomo e etc. Quando o numeral está posposto ao substantivo, o pessoal usa os numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Quando ele está, pessoal, posposto, vocês vão usar outro tipo, tá? Mas eu vou citar com vocês agora aqui. Olha aqui. Em relação a numerais vier anteposto, pessoal, agora, é obrigatório o ordinal. Então, o Papa Paulo VI sucedeu a João II. Tempos depois chegou o Papa XVI. Tá? Então, vocês vão notar que tem momentos que eu uso um e tem momentos que eu uso outro, a depender da anteposição, se for antes, ou posposto, se for depois. O quinto rei da dinastia Suméria foi Hammurabi. Tá? Leitura novamente, pessoal. Em textos no qual predomina a linguagem jurídica, textos legais, tais como artigos, incisos, decretos, portarias, regulamentos, eles são lidos como ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, tá? No entanto, do numeral 10 em diante, eles são lidos como cardinais. 11, 12, então artigo 11, artigo 12, artigo 13, artigo 14, artigo 9º, artigo 8º, ó, tá? Quando estamos, pessoal, olhem aqui, tá? Vou só colocar aqui. Quando estamos, pessoal, agora na identificação de folhas e páginas, deve vir flexionado de acordo com as páginas e folhas. Antes do artigo 10, vem o artigo 9º. Encontrei a explicação que eu tanto queria na página 32. O 22º decreto foi revogado. 4. Na identificação de casas, apartamentos, páginas e dias que não estejam em meio jurídico,
Empregue seus cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moro na casa 6 desse pequeno vilarejo. Leia, por favor, a página 3 da referida apostila, pois lá tem conteúdo os quais podem te ajudar a resolver essa questão. 5. Só leitura, pessoal, só leitura, tá? Até porque esse conteúdo cai 0,11% ali dentro, tá? Com relação às datas, pode-se ou não usar aos, a ou e. Então, as três formas estão corretas ali dentro. A presidenta tomou posse 2 de janeiro de 2011. A presidenta tomou posse em 2 de janeiro de 2011. A presidenta tomou posse a 2 de janeiro de 2011. Então, com, sem ali dentro, tá? A presidenta tomou posse aos 2 de janeiro de 2011. E a presidenta tomou posse no dia 2 de janeiro de 2011, que é o mais coloquial, é o mais normal, tá? Pessoal, olhem agora isso aqui, tá? Isso aqui é o que mais cai, gente. Mais cai mesmo, tá? Eu quero que vocês tenham atenção redobrada em relação ao valor discursivo, pessoal. O que é discurso? Discurso, pessoal, para nós, etimologicamente falando, tem a ideia de curso, de percurso, de correr por. Então, discurso dá uma ideia de movimento, palavras em movimento. O que acontece? Quando nós trabalhamos com a gramática normativa e descritiva, vocês notaram, é uma coisa chata, né? Porque número 2 faz isso, número 3 faz aquilo, número 4 aqui, não pode ali. Isso é gramática normativa, ele normatiza, é muito rígida, ela é muito hierarquizada, tá? Então, o que acontece? Me dá uma sensação que é só desse jeito que se trabalha com gramática. E não, pessoal. O que mais cai em concurso público, sem sombra de dúvida, são as formas estilísticas e os valores discursivos aqui dentro, ou seja, um outro tipo de linguagem a ser empregada. Vamos conseguir entender isso aqui no nosso dia a dia, no nosso processo comunicativo, que é aquele do nosso cinquentinha, tá? Então, vamos lá. Olhem agora, pessoal. Valor discursivo desses numerais, ou seja, valores que atendam pura e simplesmente às demandas estilísticas, então tipo de linguagem a ser empregado, tá? O autor do texto, pessoal, ao se utilizar desse outro formato de linguagem, rompe com a ideia de apenas um simples numeral. Vejamos alguns exemplos para uma melhor elucidação do conteúdo. Já bati o carro umas 1000 vezes. Gente, aqui tem um exagero, que é um valor hiper, excesso, valor hiperbólico. O que quer dizer isso? Gente, eu não bati o carro 1000 vezes. Eu bati o carro 2, 3, 4, 5 vezes. E eu agora, para falar essa palavra de maneira exagerada dentro desse contexto, eu falo que eu bati o carro enésimas vezes, 1000 vezes aqui dentro, tá? Então, é um exagero na afirmação, tá? Então, eu passei, hoje eu teclei, eu escrevi passei no computador o dia inteiro teclando 1000 vezes. Não, tá? Não foi isso, tá? Deus é 10. Nesse caso, 10 é claramente um adjetivo, tá? Por que ele é adjetivo? Porque vocês têm um verbo de ligação ali dentro, tá? Então, o verbo ser, ele é, na sua grande maioria, um verbo de ligação. 10 é uma qualidade ou estado de Deus, tá? É um caracterizador, um modificador de Deus. Então, vocês merecem 10 pela educação. Esse numeral tem valor de aprovação. Olhem, tá? O meu time foi para a Singudona também. Apenas vou tomar umazinha aqui dentro, tá? Apesar de a gramática normativa descritiva não registrar os numerais na variação em grau, pois apenas varia em gênero masculino e feminino, número singular ou plural, na linguagem coloquial, no de nosso dia a dia, pessoal, usamos os mais variados numerais na condição de grau, com tom em seu sentido expressivo, às vezes com um tom irônico ou de aprovação, tá? É bem parecido com aquela parte do adjetivo, né? Vou tomar uma cerveja que está gelada, tá? Deixa eu beijar essa boquinha, lindinha, que é na parte dos substantivos aumentativo e diminutivo lá dentro, que não é uma boca pequena, tá? Que tu não é lindinha, que tu não é menos linda do que as demais, tá? E tem um valor afetivo, de carinho, de respeito, de educação.
Coisa que aqui também, pessoal, a depender da frase, vocês vão perceber, vocês vão notar isso aqui, gente. Tranquilo, pessoal? Foi? Lembrando que eu vou só dar uma olhadinha nessa partezinha aqui, ó. Tá? Que ela tá um pouquinho confusa, tá? Só vou dar uma olhada nessa parte aqui. E eu já retomo com vocês as resoluções dos exercícios, retomando essa partezinha, tá, gente? Por enquanto, deixem agora aqui em stand-by, tá? Meu muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.